Começando mais um teste de consumo aqui no canal, e o carro da vez é o Peugeot 208 GT, que agora é híbrido leve. Será que muda alguma coisa no consumo? Dirigindo o carro, você percebe alguma diferença? Vou citar tudo para vocês nesse vídeo, explicar detalhadamente esse conjunto. Lembrando, esse nosso teste de consumo é 100% em cidade. O carro está abastecido com gasolina, o único modo de condução é o Sport, então ele vai desligado, mas o ar vai ligado o tempo inteiro. E o Start-Stop, eu vou falar um pouco melhor dele para vocês, mas infelizmente ele não desliga. Vamos lá então conferir como que é o consumo dessa versão GT na cidade. Vou resetar aqui o nosso trajeto 1. Está resetado. Vou colocar aqui na informação de consumo instantâneo. Lembrando, o carro só tem um modo de condução, que é o Sport, mas ele está desativado, porque a gente não quer desempenho agora, nesse momento. A gente quer economia de combustível. O ar-condicionado está ligado e hoje está muito quente. São 37 graus marcados aqui na multimídia. Realmente tá demais hoje. E a gente sabe que isso interfere um pouco também na média de consumo, né? Vamos começar falando sobre o conjunto mecânico, porque a gente tem bastante coisa para explicar. Virei o Cebolinha do nada. A gente tem bastante coisa para explicar, porque o sistema é híbrido leve, então ele é um pouco mais complexo do que a gente está acostumado. Bom, como um motor mais tradicional, a gente tem aqui o T200, que é aquele Turboflex de 3 cilindros em linha, com injeção direta de combustível. Ele rende para nós uma potência máxima de 130 cavalos no etanol, 125 na gasolina e um torque máximo de 20,4 kgfm. Vocês podem reparar que os números de potência máxima e torque máximo não mudam em relação às outras versões, mesmo tendo um motor elétrico. O motor elétrico aqui, ele é bem pequeno, ele serve mais para substituir o motor de partida e o alternador, então é como se fosse um super alternador, digamos assim. E ele tem somente 4 cavalinhos e 1 kgfm de torque, são números realmente bem modestos. Ah, mas se o motor elétrico tem potência, tem torque, por que não muda os números máximos do carro? Simples, porque este motor elétrico ele só atua entre 1.000 e 3.000 rotações do motor a combustão. Então é para momentos um pouco mais específicos, não é para toda hora. E quando você pisa fundo, a potência máxima e tudo mais, o motor não vai estar atuando. Então no caso aqui do modelo da Stellantis, esse híbrido leve de 12 volts, ele não adiciona potência máxima ao carro, mas tem modelos onde sim ele ajuda nesse sentido. E junto com esse conjunto híbrido leve, a gente tem uma transmissão automática do tipo CVT, com 7 marchas simuladas. O CVT ele não tem engrenagens, né? São marchas virtuais. E a tração desse carro, lógico que é só dianteira. Já imaginou um 208 com tração nas 4 rodas? Seria um pouco bizarro. Agora, se a gente está falando de um modelo híbrido, por mais que seja um híbrido leve, que a gente sabe que não é bem um híbrido de fato, né? Aliás, o que é um carro híbrido? É aquele que tem um motor a combustão mais um motor elétrico. Agora, por que esse é um semi-híbrido, um híbrido leve, um MHEV, um Mild Hybrid Electric Vehicle, é toda a mesma coisa? Isso porque o motor elétrico não consegue tracionar as rodas. Então esse elétrico serve realmente só para apoiar o motor a combustão e deixar ele mais suave, como eu disse, né? Fazer com que o motor T200 tenha menos esforço. E a gente aproveita também para falar sobre a bateria do carro, que é bem pequenininha. Ela é feita de íons de lítio, são só 12 volts, como eu disse. Alguns sistemas híbridos leves que devem ser lançados muito em breve, em alguns modelos da Jeep inclusive, trazem 48 volts, então são sistemas um pouco mais robustos e que eu prefiro. Aqui ele é um pouco mais simples ainda. São só 12 volts, 11 amperes e uma capacidade minúscula de 0,13 kWh. É muito pouco, menos de 0,2, né? Então realmente a bateria é bem pequena e ela fica aqui abaixo do banco do motorista. Eu vou mostrar isso detalhadamente na avaliação completa para vocês. Agora, num carro híbrido, como que você faz a recarga da bateria? No híbrido convencional, é o próprio motor a combustão que recarrega a bateria, assim como a frenagem regenerativa.
No híbrido plug-in também, mas você pode ainda conectar o carro na tomada, geralmente a bateria é maior e tudo mais. No híbrido leve, como o Peugeot 208, como que funciona? Basicamente como um híbrido convencional, mas nesse caso aqui ele só recarrega pela frenagem regenerativa. Já expliquei várias vezes para vocês como isso funciona, mas não tem problema, eu vou repetir, porque eu gosto de tudo nos mínimos detalhes. Tô ficando velho, né? Quem aí pegou essa referência? Quando você tira o pé do acelerador ou então pisa no pedal do freio, ele vai emitir torque na rotação contrária do motor. Isso para gerar uma resistência e transformar energia cinética, que é aquela de movimento, em energia elétrica. E assim você consegue recarregar a bateria. E como aqui ela tem uma capacidade bem pequena, pelo painel aqui no modo de energia, ó, ele mostra ali quanto tem de bateria, mostra até uma animação quando ele está recuperando, quando está gastando, etc. E você consegue perceber que ao longo do trajeto, principalmente se for um percurso um pouco maior, fica aumentando e diminuindo, porque ela é pequena, então ela gasta fácil, mas também recarrega mais fácil, né? E só ressaltando para vocês que isso é feito de forma 100% automática, tá? Você não precisa se preocupar em programar alguma coisa. Aqui que estamos acelerando, no momento ele não está colocando assistência elétrica, provavelmente porque a bateria já está um pouco mais baixa. Eu tirei o pé do acelerador, ele já fez ali uma animação em verde, indicando que está recuperando energia. No medidor de potência também, quando está meio que negativo, ele está recuperando, positivo, você está gastando. Mas agora eu quero falar para vocês sobre dois pontos muito importantes. O primeiro é o peso, mas o do carro, não o meu. Que tem muito, né? Não precisa falar. Nessa versão GT, que é mais completa, logicamente também é mais pesada, são 1.174 kg. Não é um peso muito grande, mas está um pouquinho acima de alguns outros modelos dessa categoria. Pouca coisa. Agora falando do preço do carro, que é outro ponto muito importante. Nessa versão GT, como eu disse, é a mais completa. Na linha 2026 ele custa R$ 130.990. É um valor bem alto, mas a gente vai comparar com os concorrentes na avaliação completa. E eu ressalto que esse carro não tem opcionais, só R$ 2.000 da pintura, então ele vai para 133 arredondando. Esse valor de tabela pode ser que você ache mais barato, se você caçar bem. Pegar aquela concessionária no finalzinho do mês, final de ano então, que precisa bater meta, com certeza você vai conseguir alguns brindes e até um valor mais baixo. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema Start-Stop. A gente tem aqui no 208 um Start-Stop que não desliga. Olha que absurdo, hein? Eu nem costumo me irritar com Start-Stop, sendo bem sincero. Eu até acho legal ele estar desligando e você ter aquela sensação, não só a sensação, porque ele realmente economiza combustível, então eu acho isso bom. Mas, às vezes você tá naquele trânsito caótico, infernal de São Paulo no horário de pico, então você anda e parando, e o Start-Stop se torna muito irritante, principalmente em dias como hoje, tá mais de 30 graus, ele desliga o ar-condicionado, ele não consegue ficar muito tempo mantendo a temperatura. Então irrita, e você ter o botão para desligar é uma saída interessante para esses momentos. E aqui não dá. Falando rapidamente, o Start-Stop ele economiza-se em combustível. Você está parado com o motor ligado, está gastando. Você está parado com o motor desligado, não está gastando. É simples. Então a diferença não é imensa, mas sim ajuda no consumo. Agora, tem um ponto que a gente nunca pode deixar de falar, que é sobre a variação que a gente tem a cada teste. Desculpa, Paulo, eu queria deixar você entrar, mas não estou podendo no momento. É repetitivo para as pessoas que acompanham o nosso canal, e agradeço todo mundo que nos acompanha, fico muito feliz por isso. Mas eu preciso citar porque muita gente nova chega no canal e muitos comentam sem entender qual que é a proposta do nosso teste. A gente faz um percurso um pouquinho mais curto, não muito longo, porque a ideia é simular uma ida ao trabalho, uma ida ao mercado, algo assim. Nem todo mundo sai de casa, acredito que a maioria, na verdade, não sai de casa para rodar muitos quilômetros em trechos 100% de cidade. Se for na estrada, a história é diferente. E se a gente faz um percurso muito longo, a variação que a gente vai ter a cada teste é muito grande. E aí fica meio injusto de comparar os carros, porque muita coisa varia. Temperatura externa, o trânsito. Se tiver muito trânsito, a gente repete o teste. Mas vamos dizer que hoje o trânsito está só um pouco mais lento. Ou que a gente pegou mais semáforos fechados do que abertos. Então a gente ficou mais tempo com o carro parado. Um lixeiro que está aqui na nossa frente, às vezes ele para e obriga a gente a parar também. Tudo isso vai influenciando e vai, então, às vezes melhorar ou atrapalhar a média de consumo. Então, fazendo esse trecho um pouco mais curto, a gente consegue controlar melhor
essas variações. A gente faz sempre no mesmo trecho, ar-condicionado ligado, dirigindo de forma muito parecida, e tudo isso vai ajudando a aproximar os testes e eles ficam mais justos para a gente poder fazer uma comparação com outros carros. Estamos chegando aqui no final do nosso percurso, hein? Vamos ver se a gente vai passar aqui sem nenhum problema nesse cruzamento. Isso é raro, hein? Vamos ver. Ninguém se jogando do nada. Olha que milagre, hein? Vamos parar ali no ponto de sempre. Já adianto que esse carro não tem câmera 360 graus, então a gente vai parar no olhômetro mesmo, né? Com cuidado para não ralar as rodas. Acho que tá bom, o carro é curtinho, né? Não precisa endireitar muito a traseira. Puxei o freio de mão, desliguei a motorização agora. Nada mais interfere na nossa média. Vamos lá ver qual foi o resultado? Vamos lá então, ligando o painel digital de 10 polegadas, 3D inclusive. Toda hora ele fica aparecendo esse aviso, mas a gente vem aqui no Pessoal 1, que eu deixei os trips de consumo. Foram 10 km rodados, mas ele só mostra quilômetros cheios e infelizmente não mostra os metros. Mas com base em outros carros que a gente já testou, eu digo que foi ali em torno de 10,1, 10,2 km provavelmente. Média de velocidade 24 km por hora, geralmente é o que levamos mesmo, de 24 a 25. Não mostra o tempo do trajeto só quando você desliga o painel de instrumentos, mas ele conta desde a última vez que você ligou a chave do carro, mesmo que não tenha ligado o motor, por exemplo. O consumo em si 10,2 km por litro, e isso com ar-condicionado ligado. O Inmetro diz que na cidade com gasolina esse carro faz 13 km por litro, então nossa média ficou consideravelmente abaixo, 2,8 km por litro a menos. Mas falando então para vocês sobre o que eu achei sobre essa média de consumo, sinceramente, não gostei não. Não é um consumo assim horroroso, mas para um carro 1.0 turbo, ainda mais sendo híbrido leve, fazer 10,2 por litro, na gasolina, se fosse no etanol, estaria legal, mas na gasolina realmente deixa bastante a desejar. Para efeito de comparação, a gente pode pegar, por exemplo, o Peugeot 208 GT 1.0 Turbo sem o sistema híbrido leve, que a gente testou na linha 2025. Tudo bem que naquela época a gasolina tinha menos percentual de etanol, mas ele fez os mesmos 10,2 por litro, ou seja, praticamente não muda o consumo mesmo sendo híbrido leve. Isso é decepcionante. Cito também um Jeep Renegade Altitude que a gente testou recentemente na linha 2026, motor 1.3 turbo, e ele fez 11 km por litro. Muito mais pesado, muito mais potente, não é híbrido leve e fez mais do que esse carro. Quer mais uma comparação? A Fiat Toro Freedom 1.3 turbo, já 2026 também, que a gente testou, não faz tanto tempo assim. Ela fez 10 km por litro aqui nesse mesmo trecho. E uma Toro, que é consideravelmente mais pesada, fez o mesmo consumo aqui do 208, que é híbrido leve. Então vocês podem entender que o consumo aqui não é realmente um ponto forte desse carro. E uma última comparação aqui para vocês, essa diferença é bem grande. Hyundai HB20 Platinum 1.0 Turbo na linha 2025, que passou por aqui, acho que ainda tinha gasolina com um pouco mais de gasolina de fato, com menos etanol, mas ele fez 12,7 km por litro, também com ar ligado e no mesmo trajeto. E não é híbrido leve, hein? Então realmente o consumo aqui do 208 é um pouco decepcionante. Ele está na média da categoria, mas por ser um híbrido leve, é um ponto negativo. Você vai sair desse vídeo sem ter deixado a sua opinião nos comentários? Você já deixou seu like? Já hypou o conteúdo? Ainda não fez isso? Por favor, ajuda a gente, porque é totalmente de graça. Olha que bacana, hein? Quem é que não gosta de alguma coisa de graça aqui no Brasil, hein? Deixa a sua opinião aqui nos comentários também. E é lógico, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.